Hoje eu vou responder para vocês a pergunta que eu mais recebo no Instagram e aqui no YouTube. São muitas pessoas que me perguntam qual ultra grande angular você deve comprar para utilizar nas suas fotografias de arquitetura e interiores. Eu vou dar dicas sobre lentes Canon, Sigma, Tamron, Rokinon, Samyang, Nikon. Então, quais lentes eu recomendo? A gente vai separar em categorias. Primeiro, lentes que eu já utilizei e lentes que eu pesquisei muito sobre para decidir quais eu iria comprar, certo? Então, algumas que eu vou recomendar ou não recomendar aqui é com base no que eu ouvi falar e não exatamente de eu ter utilizado a lente, mas eu utilizei muitas lentes grande angulares, então eu já tenho uma boa ideia do que você deve procurar e o que você não deve querer numa lente grande angular. Vamos começar pelo que a maioria do pessoal pergunta, que é lentes Canon, certo? Se você tem pouco orçamento, eu não tenho a menor dúvida de recomendar essa lente que ainda faz parte do meu kit, que é essa 10-18mm STM. É uma lente muito boa. Ela é uma lente escura, ela é 4.5 de abertura máxima, então se você for utilizar para vídeo, ela não é bem recomendável, certo? Não é o ideal você ter só abertura f4.5, mas para fotografia de interiores, que você tem a câmera num tripé, você vai estar fotografando em f8, f9, não tem problema ela ser 4.5. Ela é super leve, ela tem uma construção legal, ela é toda de plástico, obviamente, mas ela tem um autofoco rápido, ela tem nitidez e a distorção que ela tem, o barrel distortion, distorção de barril, é facilmente corrigível no Lightroom. Tem os presets lá do Lightroom que vão corrigir isso aqui facilmente. Então ela tem uma distorção muito previsível, ela tem nitidez nas bordas, se você for utilizar ela em f9 não tem problema. Facilmente a lente que eu mais recomendaria para Canon é essa aqui. Se o seu orçamento é pequeno, a 10-18 é imbatível. Agora, antes de falar a lente Canon que eu recomendaria se você tivesse orçamento ilimitado, eu quero anunciar o parceiro deste vídeo, que é a Photoseg, é um parceiro bem de longa data aqui, e eles são muito legais porque você pode fazer o seu seguro de câmera com eles. Eu já tenho seguro com eles há mais de 2 anos, e é legal porque você não precisa de nota fiscal para fazer o seguro. Você pode fazer seguro não só da sua câmera e da sua lente, mas de todos os acessórios de fotografia e vídeo, inclusive seu laptop, inclusive o seu drone. Então tem uma gama gigantesca de equipamentos que você pode fazer. Eles têm um aplicativo também que você já pode fazer a cotação lá no site e ter uma ideia de quanto que você vai pagar para segurar os seus equipamentos. Eles atendem em todo o Brasil e a cobertura deles é sobre roubo, furto qualificado, danos elétricos, danos de água, queda também. Se você derrubar o seu equipamento, eles vão cobrir. Então tem várias vantagens para você ter o seguro. Se você ficou interessado em conhecer mais da Photoseg, vai ter o link aqui, até com o telefone de WhatsApp, para você entrar em contato com algum dos atendentes deles. Eu recomendo, eu já utilizo, como eu disse, há bastante tempo. Lentes que eu não utilizei da Canon e eu tenho informações sobre. Para Canon, se você não tem restrição nenhuma de orçamento, eu não teria a menor dúvida de recomendar a Canon 11-24mm f4. Ela tem ali uma distância focal super grande angular, até distância focal média, ali 24mm, então ela vai atender em qualquer circunstância. Os reviews são de altíssima nitidez, mas eu nunca testei essa lente, devo ressaltar este ponto. Mas se o meu orçamento fosse ilimitado, eu provavelmente pegaria a Canon 11-24mm para o sistema Canon, certo? A Canon 10-22mm f3.5, ela não é tão recomendável porque ela não vai ter a nitidez que a 10-18 tem, pelas minhas leituras. Ela não tem estabilização ótica. Se você quiser fazer fotografias na mão, você não vai conseguir baixar tanta velocidade de exposição, mas ela tem a vantagem de ser f3.5 contra f4.5 no caso da 10-18. Então se você for fazer vídeo, talvez a 10-22 seja mais recomendável para você. Outra lente muito utilizada pelos Canonzeiros é a 17-40mm da linha L f4. Pelo que eu li, eu nunca utilizei ela. Ela tem qualidade de lentes L, de objetivas L, por um preço bem razoável. Ela não é tão cara quanto a 16-35mm. Ela tem um preço mais razoável. A Canon oferece a 16-35mm f2.8 e f4, que são lentes bem mais caras do que essa 17-40. E você só vai perder 1 milímetro ali no mais grande angular. Então é uma ótima opção para quem tem câmeras Canon
full frame e não tem tanta grana assim para gastar e investir numa lente. Agora, se você tem uma Canon R, por exemplo, quer investir na linha RF de lentes, você tem a 15 e 35mm f2.8, que pelos reviews parece fenomenal, como todas as outras lentes RF da Canon estão se demonstrando muito boas, muito bem avaliadas na internet. Então essa 15 e 35mm também é uma boa pedida se você tem uma Canon R ou uma RP. Outra lente que eu gostei muito de utilizar que é a Tamron 15 30mm f2.8. É uma lente que você encontra tanto no sistema Canon quanto no Nikon. Acho que é a lente mais bem construída que eu tive. Ela tem um nível assim muito bom de construção. Parece que você está pegando um pedaço sólido de metal. Eu acabei vendendo porque eu achei que o 15mm não era suficiente em algumas circunstâncias. Eu queria poder expandir mais ainda, tanto que depois que eu comprei a 12 e 24mm, eu fotografo bastante em 12mm em várias circunstâncias. É bem interessante você ter uma amplitude bem grande ali para fotografar principalmente ambientes mais apertados. Então eu acabei vendendo, mas é uma lente fenomenal. O único porém dela é que ela é extremamente pesada, ela pesa 1 kg e pouco, se eu não me engano. Então é bem pesado. Se você for utilizar ela para vídeo, por exemplo, que seria bem legal porque ela é 2.8, você vai pesar bastante no gimbal, certo? Então tem que levar isso em consideração. Mas é uma lente fenomenal com pouquíssima distorção, com nitidez de ponta a ponta, mesmo em f2.8 ela já é muito nítida. Então, altamente recomendável essa 15 30mm f2.8. É meio difícil de você encontrar aqui no Brasil, mas tem algumas usadas no Mercado Livre. Agora vamos para Rokinon e Samyang, que também produzem lentes para Canon e para Nikon. Eu já utilizei uma Samyang, uma 8mm olho de peixe, que eu não recomendo para interiores nem para arquitetura. Não compre uma olho de peixe, seria uma péssima decisão. Mas eles produzem uma 14mm f2.8 por um preço bem legal, você encontra por R$2.000 no Mercado Livre mais ou menos. Eu nunca utilizei essa lente, mas eu sei que ela tem qualidade, já vi vários reviews falando que ela é super nítida, tem pouca distorção. Então é uma boa pedida também se você quiser uma lente com não tão cara, só que ela é foco manual. Então você tem que levar isso em consideração, que você vai fazer foco manual nela, certo? Agora as lentes Sigma, que também produzem lentes tanto para Canon quanto para Nikon. A primeira lente que eu vou citar aqui é a 8-16mm, é para sensor cropado. Se você tem uma câmera cropada, é uma lente muito boa. Eu nunca utilizei, mas os reviews são fenomenais dessa lente. Ela é comparável à minha 12-24mm, que é essa aqui. É como se fosse uma 12-24mm para sensor cropado. É exatamente a mesma cobertura, né? O 8mm vira 12, não em Canon, porque o 8 em Canon vira mais ou menos 13, mas em Nikon é exatamente 12-24mm, equivalente a 12-24mm, e é uma lente razoavelmente boa o preço. Se você tiver mais apertado no orçamento, você pode optar por uma Sigma 10-20mm, que os reviews não falam, eu nunca utilizei essa lente, mas os reviews falam que ela não tem tanta nitidez quanto a 8-16mm. Então, se você tiver um sensor cropado e quiser uma grande angular Sigma, vale a pena você pesquisar esses dois modelos e ver se você consegue preços parecidos. Se você puder dar aquele pulo extra para chegar na 8-16, vale a pena. Aí depois a gente passa às 12-24mm produzidas pela Sigma. São três que existem. Existe a 12-24mm 4.5, 5.6 modelo 1 e a 4.5, 5.6 modelo 2, que é a que eu tenho aqui, certo? Da 1 para 2 teve um salto bem grande, principalmente em questão de nitidez, certo? Pelo que eu li, eu nunca utilizei a 1, a 2 ficou bem mais nítida que a 1, certo? Em termos de distorção, elas são bem parecidas, mas ela tem uma distorção bem previsível, bem linear, que pode ser facilmente corrigida no Lightroom. Então isso é muito importante, esse tipo de distorção linear, certo? Que existem lentes que não são lineares, que eu já vou falar para vocês depois, que eu não recomendo. Tem também a 12-24mm f4 Sigma Art, que é bem mais cara que essa aqui que eu tenho, eu nunca utilizei, mas pelo padrão das Sigma Art, ela deve ser muito boa. Se você tiver grana sobrando para comprar uma Sigma Art, vai fundo, compre ela. Agora vamos para lentes Nikon. Primeira opção para quem está apertado no orçamento é você pegar uma Sigma 10-20mm. Na Nikon tá complicado você ter uma opção barata. Agora, se você tem uma câmera mais moderna Nikon que aceita lentes com motor AFP, você pode pegar a 10-20mm, que é uma ótima opção.
Eu já tive essa lente, ela é bem nítida, ela tem um autofoco muito rápido e ela tem pouca distorção, e a distorção que tem também é linear, você pode corrigir facilmente. Então a 10-20mm é uma boa opção, recomendo, só que você tem que ver se a sua câmera é compatível com lentes AFP. Pesquisa aí no Google para ver se é ou não. Aí você tem a linha dourada da Nikon, que é a mais top, para sensor cropado ainda, que é 12-24mm, nunca utilizei essa lente. Ouvi pouco falar sobre ela, tem pouca gente que tem essa lente, mas eu não recomendaria, porque se você tem uma câmera que é compatível com a FP, vale a pena pegar a 10-20mm, que é mais grande angular, mais leve, tem uma construção bem simples, mas é o que você precisa, certo? Agora, para full frame, Nikon, você tem a 14-24mm, f2.8, e ela foi referência por muito tempo. Eu nunca utilizei essa lente, mas a qualidade é excepcional. Sem dúvida, é uma ótima opção. Você encontra usada aí no Mercado Livre na faixa de 5, 6 mil reais essa lente. Se você já tá na linha Z de mirrorless, você tem a opção da 14-30mm, que os reviews são fenomenais também. Você pode comprar sem medo essa lente, aparenta ser muito nítida e com pouquíssima distorção. A gente tá vendo um padrão assim dessas linhas novas de lente, não existe mais lente mais ou menos. Todas são fenomenais. Eu até agora não vi alguém falando mal de uma lente RF ou de uma lente Z. Se você tiver um pouco menos de grana, você pode comprar uma 16-35mm f4 da Nikon, mas também usada vai estar mais ou menos nessa faixa de preço, porque é uma lente um pouco mais nova. Mas também, os reviews falam muito bem dessa lente, ela é muito nítida, pouca distorção, perfeito. Mas 16mm já começa a ser um pouquinho fechado demais, eu acho. É para full frame essa lente, tá? É importante ressaltar. Aí a gente tem outra lente que eu já tive, que é a 18-35mm AFD, que é do modelo mais antigo de autofoco. Essa lente, ela tem nitidez, mas ela tinha um padrão de distorção não linear. Ela criava umas ondas de distorção e isso aí não era corrigível no Lightroom. Então você tinha que usar ferramentas no Photoshop para tentar corrigir essa distorção. Você vai perder muito tempo se você quiser deixar perfeita a sua fotografia. Então tem opções melhores do que essa. Você compra essa lente bem baratinha, mas tem opções melhores do que essa se você precisa para sua câmera full frame, como a 12-24mm. Essa lente aqui você encontra usada por R$2.000. Preço muito bom. E aí também tem a opção da 18-35mm AFS, que aí, pelo que eu li, nunca tive essa lente, essa parte da distorção alinear foi corrigida. Então essa aí já daria para pensar em pegar, mas 18mm em full frame não é super grande angular. Tem opções que vão te dar mais flexibilidade na hora de você fotografar, por exemplo, um banheiro, que é super apertado, e 18mm vai ficar um pouquinho complicado, certo? E aí eu separei em uma categoria as lentes secundárias que você vai precisar para esse tipo de trabalho de fotografia de arquitetura e interiores. Além das lentes grande angulares, é muito interessante você ter uma zoom média. Se você está com o orçamento apertado, uma 18-55 pode te atender bem. Na full frame, uma 24-70 é o ideal. E também é legal você ter uma prime com abertura grande para você poder passar pelos ambientes fotografando na mão sem tripé, em f1.8, f1.4, com ISO baixo, com uma velocidade um pouquinho mais alta, porque você vai estar segurando na mão, vai te agilizar o trabalho e você vai ter aqueles takes mais conceituais, assim, mais lifestyle, que eu acho bem legal para as mídias sociais. Tem muitas empresas, muitos hotéis que querem esse tipo de fotografia para colocar nas mídias sociais. Se você tem um sensor cropado, talvez a 24mm 2.8, que não é tão cara, seja uma boa opção. Na Nikon você tem a 35mm f1.8G, que tem um preço muito legal e é uma ótima opção para essas fotografias também. E aí você vai perguntar, mas precisa também de uma teleobjetiva? Eu costumo levar uma teleobjetiva, mas é pouquíssimo utilizado. Eu principalmente utilizo a teleobjetiva quando eu tenho uma cena, uma vista muito bonita de uma sacada, por exemplo, só que ela está um pouco longe. Eu quero aproximar aquela vista do ambiente, então eu vou lá e coloco em 100mm, 150mm e pego só a sacada e a vista. Mas mesmo quando eu levo, muitas vezes eu levo e nem utilizo, porque não existe essa situação muito específica para você utilizar esse tipo de lente. Se você tem uma teleobjetiva, vale a pena levar na sua mala, mas dificilmente você vai utilizar ela. Mas é interessante você ter também. Então, pessoal, espero que eu tenha respondido as suas dúvidas. Eu recebo essas perguntas todos os dias mesmo. Eu não tenho como responder todos vocês,
Então, toda vez que alguém me perguntar quais lentes comprar para arquitetura de interiores, eu vou recomendar esse vídeo. Então, compartilhe esse vídeo com o pessoal que você sabe que faz arquitetura de interiores, que se interessaria nessas dicas. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá uma conferida na Fotoseg aqui embaixo para você fazer o seguro dos seus equipamentos, que é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!